Amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 46, essa será a nossa leitura. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Agora, na versão de Mateus, capítulo 7, do 15 ao 20, é assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E em João, capítulo 15, versículo 4, vemos mais uma aplicação um pouco diferente. Observe: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Queridos, na simples leitura dos textos, é possível vermos que Jesus Cristo está falando sobre falsos profetas, notadamente existente em seus dias, conhecido como os fariseus e saduceus. Com base nesses obreiros falsos, na verdade, eram agentes do diabo para trazer confusão, e no lugar de ajuntar, dispersavam as pessoas de seguirem ao Deus Altíssimo. Foi por esta razão que Jesus Cristo criou esta frase tão famosa, usada, podemos dizer, há mais de 2000 anos. Pelos frutos os conhecereis. Observando as árvores, é fácil detectarmos que elas inicialmente buscam as profundezas da terra para crescerem altas. Dirigem suas raízes às profundezas para subirem em direção aos céus.
Esses falsos pregadores da época de Jesus estudaram em profundidade filosofia, teologia, artes, ciências e se tornaram doutores da lei, para depois soberbamente aparecerem com seus ensinos maléficos. Jesus chegou até a dizer que eles sentaram na cadeira que era de Moisés. E nos dias atuais são assim também caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusavam deste saber em proveito de suas ambições e de seus interesses. O verdadeiro servo de Deus não age assim. Ele é servo submisso, que busca ficar restrito aos verdadeiros ensinos e os põe em prática, vivendo-os e ensinando-os. E uma coisa é certa: para quem deseja um crescimento saudável e deseja alcançar as alturas, os céus, precisa primeiro fincar bem as suas raízes na palavra de Deus, permanecer nela, não inventar novos ensinos, ser simples, humilde. Deus nunca foi contra a cultura e o conhecimento, meus amigos. Ele é contra a altivez, a arrogância e o exclusivismo. Usar o seu sacrossanto, poderoso nome, usar sua palavra para ensinos errôneos, isso evidentemente o desagrada. O capítulo 23 de Jeremias fala muito bem sobre os falsos profetas que falavam aquilo que Deus não colocou em seus lábios. Eram palavras humanas e mentirosas. Observem alguns versículos. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas de meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Li os versos 1 ao 4. E os versos 3, 16 diz mais: nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e fazia errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam em falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel,
porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. E o versículo 21 diz tudo sobre esses falsos profetas. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, e não lhes falei, contudo eles profetizaram. Esses homens, os profetas, entre aspas, eram irrecuperáveis. Não queriam e não aceitavam Jesus e seus ensinos. Entretanto, para nós há esperança. Ainda que não estamos dando bons frutos, ou nossos frutos são enganosos, podemos permitir Deus trabalhar em nós para darmos frutos verdadeiros. É o que podemos ver no ensino de João, no capítulo 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Queridos, a árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, as nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, espiritual, caracterizando os cristãos que somos. Jesus Cristo disse: o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do tesouro do seu coração. A lógica é essa. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Ao olharmos para a Palestina hoje, parece que vemos só conflitos entre palestinos e israelitas, vemos só sequidão, mas não é só isso que a terra produz. As videiras crescem em toda a Palestina. Todo ano os agricultores fazem um grande trabalho. Primeiro arrancam aquelas videiras que estão doentes, e as boas eles podam os ramos para que as árvores produzam frutos de alta qualidade. O ramo que não dá fruto é considerado inútil, e as videiras improdutivas são radicalmente cortadas. Os galhos cortados são destruídos, pois não servem para nada. Sabemos que o Antigo Testamento representa Israel como a videira de Deus. Por isso, ela se tornou um símbolo na nação de Israel. E no Novo Testamento, de acordo com João, Jesus Cristo é a videira verdadeira. E Jesus ensina que o cristão deve permanecer nele, junto dele, para frutificar. Mas para frutificar, um dia essa árvore que é você vai ter que sofrer uma poda. E quando a poda chegar, prepara-se para ser transformado, para subir mais um degrau na sua vida espiritual. Quando o agricultor faz uma poda
drástica, deixam as árvores frutíferas com uma aparência terrível, sem folhas, sem galhos, aparentemente sem vida, mas incrível o resultado depois. Surgem novos e belos galhos e as fruteiras começam a mostrar o seu resultado, vindo flores e belos frutos posteriormente. Então, para darmos grandes frutos, precisamos antes ser tratados como o processo de uma plantação. Prepara-se a terra, planta-se a semente, rega, aduba, cresce, vem a poda, perde-se folhas, galhos, e assim está pronto para dar bons frutos. Deus não deseja que sejamos um ramo aleijado na fé, mas vivos. Deus quer nos ver produtivo, dando frutos extraordinários. E é por isso que Ele trabalha em nós, às vezes drasticamente, através de duras provas, para voltarmos para o seu caminho, para os seus braços. Ele nos quer salvos e nos céus com Ele, por isso que Ele trabalha em nossas vidas. Olha, diz um provérbio árabe uma realidade. Deus julga a árvore por seus frutos e não por suas raízes. Bom provérbio, e creio que está correto. Deus reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos. Não são belas palavras, nem as promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de Deus, mas sim suas obras, sua vida no altar, seu verdadeiro compromisso e o seu bom testemunho. Sempre que o cristão deixa de dar esse bom testemunho, ele depõe contra a sua fé e prejudica o Evangelho de Cristo Jesus. Observe o que Jesus nos diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Queridos, o amor ao Senhor exige que guardemos os seus mandamentos, a sua palavra. Vamos ler também o texto de Mateus 4, do 18 até o 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Imagine você nesta situação. Você está no seu serviço e Jesus Cristo chega e dá esta ordem: larga tudo
e me siga. Ora, esses homens nem perguntaram para onde iam, mas estava evidente que era uma ordem do Senhor. E quando eles se tornaram discípulos, quando eles passaram a obedecer às ordens de Jesus, ordem é ordem e não pedido. Quando é que nós nos tornamos discípulos de Jesus? Quando aceitamos seu chamado de maneira incondicional e começamos a obedecer a sua palavra. Isto demonstra a maneira prática em nossas vidas quando nos submetemos ao Senhor e à sua palavra. O verdadeiro discípulo ama Jesus Cristo sobre todas as coisas e sabe renunciar a que for preciso pelo Senhor. Jesus disse: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Jesus quem governa o meu tempo e o seu tempo, amigo. É só ler Marcos, do capítulo 4 até o capítulo 7, e os irmãos irão perceber que os discípulos passavam todo o seu tempo com Jesus Cristo e viram só nesses 3 capítulos Jesus acalmando a tempestade, expulsando demônios, curando a filha de Jairo, curando uma mulher no caminho. Viram Jesus alimentando uma multidão com milagre extraordinário da multiplicação dos pães e peixes. Durante 4 dias percorreram várias aldeias em companhia de Jesus. Os discípulos quase não dormiam, não comeram, atravessavam o mar e andavam a pé cerca de 100 quilômetros. Isto que é obedecer à palavra de Deus. Você deseja ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Então observe João 8:31. Dizia, pois, Jesus aos discípulos que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Não basta só ouvir a palavra, mas, sobretudo, obedecê-la. Não basta só acreditar, achar bonita as coisas que a Bíblia nos ensina. É preciso conhecer a sua palavra e obedecer a sua palavra. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? São palavras de Jesus em Lucas 6:46. Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo e nos libertar dos nossos pecados pela nossa conversão a Ele, e isso se comprova por uma obediência real de coração aos seus mandamentos. Observe este versículo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7:21-23. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15, versículo 14.
Você quer ser amigo de Jesus? Então, é só fazer o que Ele manda. Fique com a palavra de Deus. Produza bons frutos para a glória do Senhor e para a sua edificação. Amém. Oremos ao nosso Deus, queridos. Pai bendito, queremos produzir frutos dignos de arrependimento, pois o fruto é a mudança de vida, uma vida centrada em Cristo Jesus, uma vida onde morremos para nós mesmos, para viver Cristo em nós, como lemos lá em Gálatas, no capítulo 2. Uma vida centrada em Cristo, consequentemente, é uma vida de amor ao Senhor, e é isso que queremos, Deus. E esse amor se expressa pela guarda dos ensinamentos da Tua palavra. Queremos amar a Tua palavra, queremos viver a Tua palavra integralmente, Senhor. Portanto, nos ajuda, aleluia. Queremos dar bons frutos, Deus. É por isso que devemos estar firmes no Senhor. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre ligados a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno, que Deus abençoe ricamente o seu lar e até o nosso próximo encontro com a bendita graça do nosso Salvador. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar.
permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas